Pai, agora que eu vou falar a Tua palavra, Senhor, usa-me para que eu possa falar a Tua palavra vinda direto do Teu trono. Que eu não fale, Senhor, com sabedoria humana, mas, Senhor, que toda palavra seja, Senhor, revelada a esses corações, a cada um dos irmãos que aqui estão nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E desde já, Senhor, graças te dou por tudo aquilo que Tu estás fazendo e continuarás a fazer, e pela grande libertação que Tu estás trazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quem é que se lembra o que é que nós vimos domingo passado? Qual é o tema? Autoridade e submissão. Primeiro vem a autoridade, depois a submissão. Então, glória a Deus, nós estamos estudando sobre autoridade e submissão. E nós vamos recapitular o que vimos a semana passada. Em primeiro lugar, eu quero dar a definição de autoridade. O que é autoridade? Direito ou poder de mandar. Alguém manda porque pode mandar, porque tem esse direito. No caso de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que tudo foi criado pela sua palavra, debaixo da sua autoridade. E hoje tudo subsiste debaixo da autoridade de Deus. Então, Ele pode mandar. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas nós vimos também que Deus delegou a autoridade aos homens. Delegou a autoridade aos homens. Então, hoje o homem também, alguns, têm direito de mandar. Por quê? Porque Deus mandou. E nós vimos pela palavra de Deus que ninguém toma para si esta honra. Ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. Ninguém toma para si esta honra. Toda autoridade que existe, toda potestade que existe, toda autoridade que existe porque Deus assim o fez. Toda pessoa que tem autoridade tem porque Deus deu esta autoridade. O que é submissão? Submissão é adesão espontânea da vontade de alguém a de outrem. Ou seja, é adesão espontânea. Eu, de livre vontade, eu me submeto, eu colo-me a alguém que tem autoridade de livre vontade. Eu reconheço a autoridade de Deus e de livre vontade eu me submeto, eu me coloco debaixo da autoridade de Deus. Eu reconheço a autoridade de um homem de Deus que foi dada por Deus e eu de livre vontade eu me submeto a esta autoridade. No caso, por exemplo, da igreja, de livre vontade, eu me submeto como membro da igreja ao pastorado do pastor Dirceu. Então, aquilo que está, e me submeto, consequentemente, à visão de Deus que está nesta igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, mas eu não concordo com certas coisas. Então, é como eu disse domingo passado, a porta está aberta. Porque se você está aqui, você tem que estar de livre vontade, e de livre vontade, com alegria no seu coração, se submeter à vontade de outro. É como no caso, por exemplo, do marido e da mulher. A mulher, o marido é o cabeça do lar, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa, e a mulher se submete ao marido. Ah, mas eu não concordo. Não interessa, ele é o cabeça, é a autoridade instituída por Deus dentro de casa, e a mulher de livre vontade se submete ao marido. Ah, eu não quero me submeter, então não case. Fique solteira, não tem problema nenhum. Assim você fica submissa diante de Deus. Porque se casar, até que a morte separe, você está submissa ao marido. Ah, eu me divorcio. Está lixada, como diz o português. Porque se divorciar e casar com outro, é considerada adúltera. Então, pensa bem antes de casar. Porque depois que casar, se não a sentença, está condenado para o resto da vida. Casou mal, o problema é teu. O problema é teu. É por isso que Deus nos dá um tempo enorme para a gente escolher. Está vendo? Tem tudo a ver com autoridade e submissão. O que é submeter? Submeter é reduzir a obediência. Ou seja, sujeitar-se. Quando eu me submeto, eu resolvo obedecer. Eu resolvo praticar a obediência. Vamos recordar isso. Diga comigo, autoridade. Vamos lá comigo. Autoridade. Direito ou poder de mandar. Submissão. Adesão espontânea da vontade de alguém
a vontade de outrem. Submeter quer dizer reduzir a obediência, sujeitar-se. Agora vem outra coisa. Rebelião. O que é rebelião? É insurreição, revolta. Quando eu me coloco em desobediência, quando eu me revolto contra a vontade daquele pela qual de livre vontade eu me submeti, eu estou cometendo rebelião. Quando a mulher não obedece o seu marido, ela está sendo rebelde, está entrando no pecado de rebelião. Quando um irmão não obedece o seu pastor, quando um servo de Deus, um diácono, não é? Um presbítero, um outro pastor que está debaixo do pastorado desse pastor maior, não se submete, está entrando em rebelião. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel 15, 23, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião também é o mesmo pecado de Satanás. Quando uma pessoa é rebelde, ela está incorrendo no mesmo pecado que Satanás cometeu. Está sendo equiparado. O pecado é exatamente igual. E a condenação também é igual. Posso ouvir um amém? O que quer dizer obedecer? Quer dizer submeter-se à vontade de outrem e executá-la. Obedecer não é só submeter à vontade, mas é também executar as ordens. Também é fazer as ordens. Não é dizer, sim senhor, vira as costas e não faz. Isto não é obediência. Obediência é você dizer, sim senhor, vira as costas, vai lá e faz. Quando vai para casa, vai e faz. Sobretudo quando está fora daqui. Aqui todo mundo é obediente. Sabe que na igreja é o lugar melhor que existe para se viver, né? Por isso que os discípulos chegou para Jesus e dizem, vamos fazer aqui uma cabana para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor, e ficam aqui, que é o melhor lugar para se viver, tudo é perfeito, tudo funciona, que todo mundo é santo, todo mundo é obediente. Mas quando a gente sai daqui, é quando as coisas acontecem. Então quando a gente diz, sim senhor, aqui, vamos lá para fora, e temos realmente que obedecer, temos realmente que nos submeter. Posso ouvir um amém? Nós vimos a semana passada acerca da origem da autoridade. E vimos que isso vem desde o princípio. A autoridade provém de Deus. Tudo foi criado debaixo da autoridade de Deus, debaixo da palavra de Deus. E hoje, tudo subsiste debaixo desta autoridade. E nós vimos também a origem da rebelião. Nós vimos também a origem da rebelião, que começou com Satanás. Era Lúcifer, conhecido como anjo de luz. E ele estava diante de Deus, ele ministrava diante de Deus. Ele tinha glória, ele tinha tudo ali à sua disposição. E o que é que ele começou a intentar no seu coração? Subirei às mais altas nuvens, lá colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Se ele manda, eu também posso mandar. Por quê? Afinal de contas, se eu também recebo glória, por que eu tenho que dar essa glória para ele? Por que eu tenho que dar essa glória para ele? E aí, ele foi condenado. Ele foi condenado, por quê? Porque ele queria ser semelhante a Deus. Ele pecou contra a autoridade de Deus. Ele pecou contra a santidade de Deus, porque ele estava no monte santo de Deus. E ele pecou contra a autoridade de Deus, porque ele queria ser igual a Deus. Afinal de contas, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele foi criado por Deus, com um propósito específico. E depois ele deturpou o seu propósito. E meus irmãos, nós vimos também que quando nós nos submetemos a alguém, quando nós estamos debaixo da autoridade, nós não submetemos a um homem, por assim dizer, mas submetemos ao Deus que está sobre este homem. Quando a gente olha, a gente não olha um homem. O que Paulo dizia? Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, à medida que Paulo imitava Cristo, nós temos que ser imitadores dele. Nós temos aqui, por exemplo, o pastor Dirceu. E ele pode dizer a mesma coisa, porque ele também é servo do Deus Altíssimo, como Paulo era. E pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que isso quer dizer? À medida que eu faço a palavra de Deus, à medida que eu imito a Cristo, e me imitem a mim também. Posso ouvir um amém? É a mesma coisa. Então,
Outra coisa que eu quero salientar daquilo que nós vimos a semana passada, acerca do conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, nós não podemos nos guiar por aquilo que achamos certo ou errado. Se nós andarmos por aquilo que achamos certo ou errado, se você for perguntar aqui a cada pessoa que está aqui, cada uma tem uma opinião. Quando nós lemos livros escritos por autores, cada autor tem uma opinião diferente. Você lê 10 livros sobre fé, de autores diferentes, cada um fala uma coisa diferente. Pegam os mesmos versículos, a mesma palavra, cada um fala uma coisa diferente. É impressionante. É impressionante. Cada um tem uma opinião diferente. Cada um tem um modo de pensar diferente. Então nós não podemos andar por aquilo que achamos certo ou errado, mas devemos andar pela obediência à palavra de Deus. Aquilo que diz a palavra de Deus, é isso que nós temos que fazer. Em 1 Samuel 15, 22, você pode abrir lá no instante? 1 Samuel 15, 22. E vamos aproveitar também, vamos ler o 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Veja o que é que Deus disse através de Samuel ao Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de cardeiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mas olhem para mim no instante. Saul era um rei, ungido por Deus, com uma tarefa determinada, separado por Deus para fazer uma tarefa determinada, ou seja, reinar sobre Israel. E havia um outro homem chamado Samuel. Samuel era o sacerdote, separado por Deus para ministrar diante de Deus, para levar as causas do povo diante de Deus. Cada um tinha uma função específica. Um não podia se intrometer nos assuntos do outro. Samuel deu uma ordem. Samuel deu uma ordem. E Saul não respeitou. Saul não obedeceu. Meus irmãos, vejam uma coisa. Muitas vezes, no reino de Deus, eu tenho visto isso ao longo dos anos também, muitas pessoas colocam-se debaixo da autoridade de um homem de Deus e vão crescendo espiritualmente. E Deus vê a fidelidade desta pessoa e através do homem de Deus, que é o líder, pega nesta pessoa e diz: agora você vai para aqui. Eu preciso de você não mais aqui no Parque América, vamos supor. Preciso de você no Jardim Orion, no Grajaú, sei lá, qualquer lugar. Ela se demonstrou fiel esse tempo todo. Deus pega nesta pessoa, através do homem de Deus, e põe em determinado lugar. E é claro, o trabalho é novo, tudo lá é novo, tem que partir pedras. Não há dinheiro suficiente, tem que pegar ônibus, tem que ou andar a pé, amassar barro, chegar lá, tem que visitar os irmãos, dá trabalho, claro. Mas vamos supor que aquele trabalho cresce. E eu estou citando um exemplo, meus irmãos, que pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Não é só para quem prega o evangelho. Daí você tira e transporta para qualquer área da sua vida. Vamos supor que aquilo cresce e o pastor entende, por orientações de Deus, que aquela pessoa não deve permanecer ali, vamos supor, e deve ir para outro lugar. E deve ir para outro lugar, porque ele está sendo preciso para outro lugar. E o que essa pessoa às vezes pode fazer? Se ela tiver a atitude correta dentro do coração dela, e se ela realmente for obediente à palavra de Deus, o que ela vai fazer? Bom, Deus me achou útil neste lugar, agora Deus precisa de mim em outro lado. Então eu vou para outro lado. E ela, como é obediente à palavra de Deus, ela de livre e espontânea vontade, sai e vai fazer aquilo que o homem de Deus disse em obediência. Agora, qual é a atitude do errado, do rebelde?
Qual é a atitude do Saul, do primo do Saul? Mas afinal de contas, isto é assim? E o sacrifício todo que eu cometi aqui neste tempo? E as pisadelas de barro que eu dei? E as visitas todas que eu fiz, que aqui não havia ninguém? Quer dizer, eu trabalho, eu faço, eu. E agora vem e me tiram daqui? Foi o que Saul fez. Mas afinal de contas, eu também sou o rei. Eu também mando. E está aqui, ó, a gente pegou aqui essas coisinhas aqui, esses bichinhos aqui, esses negócios, para oferecer sacrifício a Deus também. Afinal de contas, eu também sou homem de Deus, ô Samuel, qual é a tua? Tu és o sacerdote, eu sou o rei. E daí? Deus colocou nós dois aqui para governar o povo. Só que quem via Deus cara a cara não era o rei, era o sacerdote. Era o sacerdote que recebia as instruções de Deus, o profeta de Deus. E agora? E agora? Quem diz isso, diz em qualquer área da nossa vida. Samuel virou-se para ele e disse: Saul, tem tanto prazer Deus em sacrifícios? Tem tanto prazer Deus nos sacrifícios? O maior prazer que Deus tem é no obedecer. O maior prazer que Deus tem é no obedecer. Conta-se uma história de um casal que servia na igreja. O homem era diácono, abria as portas, fazia tudo na igreja, era um cooperador excelente. E a mulher, naquela época que só havia, naquelas igrejas tradicionais, havia uns órgãos, né? Ela era a organista da igreja. E aquela mulher ficou doente. Ela ficou doente, e a igreja inteira orava por ela, e nada acontecia. E havia um casal na igreja, que eram os maiores safados que podia existir. Quase nunca vinham à igreja, vinham domingo à noite, não queriam saber da escola dominical para nada, quarta-feira nem pensar, quando o pastor precisava de alguma coisa, estavam sempre ocupados. E a mulher ficava doente, a igreja orava, eles vinham com aquela cara de pau, pastor, ora! A igreja orava e a mulher ficava curada. E a tal da organista não ficava curada. Chegou um ponto que o homem, não é o marido daquela senhora organista, ficou super revoltado. Mas afinal de contas, levantou-se um dia na igreja, eu aqui faço tudo, a minha mulher é aqui a organista, se não fosse ela tocar órgão, ninguém toca, e a gente aqui agora, minha mulher está doente, e nós oramos, e ela não fica curada, no entanto vem esses safados aqui, nunca aparece na igreja, e quando vem, a mulher é curada, eles recebem favor de Deus. Como é que pode ser uma coisa dessa? Deus é injusto. E Deus ouviu, e Deus ouviu, e Deus respondeu. Deus usou o pastor e respondeu. E disse, eu não sou injusto. Eu não sou injusto. Só que eu não recompenso sacrifícios. Eu recompenso obediência. Obediência? Como é que pode uma coisa dessa? É que você, por servir na igreja, acha que é o máximo, que você tem direito a tudo. Mas esse casal, como sabe que está errado, quando ele vem na minha presença, eles vêm como os miseráveis, eles reconhecem o seu pecado, sabem que não são nada, e que precisam da minha misericórdia, e que precisam de mim na vida deles, senão nada acontece. E é isso que eu premio. Eu não premio aqueles que se acham os bons. Eu premio aqueles que quando vêm na minha presença, acham que não são nada. Acha que só a minha misericórdia é que pode fazer alguma coisa na vida dele. Quem é que está entendendo? Misericórdia quero e não sacrifício. O que me interessa tanto sacrifício, diz o Senhor? O que me interessa tanto sacrifício? O que o Senhor quer é obediência. Abra em João 14:15, por favor. João 14:15. Diz assim a palavra de Deus. Você pode ler comigo, por favor. Bem alto. Vamos ler todos juntos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vamos ler juntos? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A prova que nós amamos a Deus é que nós o obedecemos. Guardar os mandamentos do Senhor quer dizer obedecer a lei de Deus, obedecer a palavra de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, vão fazer aquilo que eu vos mando. Se me amardes, vão ser obedientes. Posso ouvir um amém? Abra aí ainda em Hebreus 5,
Vamos ler o versículo 8 e 9. O próprio Senhor Jesus Cristo, nota bem isso aqui, quem tem autoridade não se nomeia a si próprio. Quem tem autoridade nunca se nomeia a si próprio. Só os rebeldes é que se nomeiam a si próprio. Quem tem autoridade não se nomeia a si próprio. E o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Filho de Deus e veio com uma missão. Mas ele não se nomeou a si próprio. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que eu estou lendo? Perdão. Pois eu li para cima. Versículo 5, 8 e 9, mas o 5 também. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Ainda que era filho de Deus, lembre-se que o filho de Deus também é Deus. Também tinha toda a autoridade. Mas ainda sendo filho, ele aprendeu a obediência. Em tudo ele submeteu. Veja uma coisa, o que eu disse agora há pouco. Ninguém que tem autoridade nomeia-se a si próprio. Ninguém. Por isso é que eu disse, ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. O próprio Senhor Jesus Cristo não nomeou-se a si próprio. Quem o nomeou foi João Batista. Ele foi, no início, para começar o seu ministério, se apresentou diante de João Batista para ser batizado nas águas. E o que é que João Batista falou? O que é que João Batista falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, acha-me aí essa referência, ajudem-me lá, por favor. João 1:29. João 1:29. João 1:29. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois de Jesus ser batizado, veio o Espírito Santo sobre ele, a forma de uma pomba, todo mundo viu. E ainda ouviu-se uma voz do céu: Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos lá ver. Lucas 1:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Veja, só a partir daí é que Jesus começou a fazer o seu ministério. Precisou que alguém anunciasse a Jesus. Lucas 2:22. 3:22, perdão. Alguns irmãos estão assim, também nem para virar mais umas páginas, né? Lucas 3:22. Jesus foi anunciado tanto por João Batista, e depois ouviu-se uma voz do céu, anunciando quem era Jesus. E aí sim, ele foi fazer o seu ministério. Meus irmãos, ninguém que tem autoridade toma esta autoridade por si só. Levanta-se e diz: eu tenho autoridade.
Não. É reconhecido. É reconhecido. É dada e depois é reconhecido. Outra coisa importante é, quando Deus fez o homem, no princípio, Deus deu uma ordem específica para Adão. De toda a árvore do jardim poderás comer, Adão. Tudo que está aí, Gênesis 2, vamos lá. Versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O conhecimento do bem e do mal estava onde? Estava em Deus. E para Adão isso bastava. Para Adão bastava isso. Aquilo que Deus dissesse para Adão, bastava. E o que Deus fez? Deus colocou de tudo no jardim e só pediu uma coisa para Adão. Para que Adão pudesse, desde cedo, experimentar o princípio desta autoridade e submeter a esta autoridade. Vai comer de tudo, desta árvore não comerás. Por quê? Porque bastava para Adão o conhecimento que ele tinha de Deus, ele não precisava de mais nada. E aonde é exatamente que o diabo foi atacar? Que a serpente veio atacar? Exatamente nisto. Exatamente naquilo que Deus tinha colocado como sendo de precioso, ou seja, a obediência. Ele não veio com mais outra conversa nenhuma, ele veio logo no ponto principal, a obediência. No versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a sutileza. Não comereis de toda a árvore do jardim. Todo rebelde faz a mesma coisa. Se você ouve um rebelde falando, mesmo fora da igreja, é sempre a mesma coisa, é sempre com sutileza. Quando você vê, por exemplo, uma greve numa empresa, eles primeiro começam com sutilezas, só depois é que eles partem para agressão. Mas primeiro sempre é com palavrinhas mansas. Para quê? Para gerar um debate. O diabo chegou com essa sutileza para depois gerar uma confusão, uma conversa. É a mesma coisa sempre. E aí ele começa. Aí a mulher diz: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja só uma coisa, irmãos. O pecado, a sedução do pecado, a sedução da desobediência, ela é muito bonita. Não é feio, não, senhor? A rebelião, o princípio, ela é bonita, ela tem uma causa nobre. Toda rebelião começa com uma causa nobre. Só que depois, o resultado é amargo. O resultado é amargo. Por quê? A Eva foi naquela conversa: peraí, eu também posso ser igual a Deus. Eu também posso. Se Deus pode, eu também posso. E ele disse que não vai morrer, e de fato eles não morreram. Não morreram fisicamente. Não morreram fisicamente. Mas espiritualmente para Deus, estão mortos. E o que é que vale? Fisicamente ou espiritualmente? Por que toda a terra hoje sofre? Por causa da desobediência dessa mulher. Por causa da desobediência desse homem. Por causa de terem dado ouvidos à serpente e não dado ouvidos à voz de Deus. Por que hoje muita gente sofre, meus irmãos? E muitos bons irmãos que a gente conhece têm sofrido na sua vida toda porque são desobedientes, porque são rebeldes.
não cumprem aquilo que Deus diz e são rebeldes aos seus líderes, são rebeldes aos seus pastores. E acham que estão certos. Sempre acham que eles estão certos, que os outros é que estão errados. O diabo usa de sutileza. O que é que ele fez? Um ataque direto à autoridade de Deus, mas de uma forma muito sutil. Ele não chegou falando mal de Deus, porque se ele falasse mal de Deus, a Eva, pera aí. Ele não chegou falando mal de Deus. O diabo é muito sutil. Você tem que ter muito cuidado com quem você anda, com quem você ouve, porque muitas vezes há lobos devoradores que estão em pele de ovelha. Tem cheiro de ovelha, porque quando você respira, é cheio de cheiro de ovelha. Estão com um manto em cima, mas na realidade são lobos devoradores, que vêm com conversinha mansa. Vem com conversinha mansa, para poder colocar você em inimizade contra Deus e contra a liderança que Deus estabeleceu. Muitas vezes dentro da empresa, vem alguém com conversinha mansa para colocar você contra o seu patrão. E de repente, aquilo vem à tona, é mandado embora, e esses conversadores, somem do mapa. Eu não falei nada. Há tempos atrás, houve aqui no Brasil, um homem de Deus muito conhecido e muito famoso, que cometeu vários erros, adulterou e depois se levantou contra as autoridades do governo. Se levantou contra as autoridades do governo e o que ele fez? Chegaram para ele com os documentos e como ele tinha projeção a nível nacional, vários homens, entre aspas, de Deus, mais alguns do mundo, chegaram para ele e diz: olha, está aqui os documentos, se você for para os jornais, as revistas e a televisão e denunciar tudo, nós te damos o apoio. Ah, é? É. E a glória, né? Vou me aparecer na mídia, vou ser o máximo, defensor do Brasil, defensor das opiniões, vou fazer agora aqui, né? Vou aparecer como salvador da pátria. E levantou, caluniou o governo, caluniou o presidente. Resultado: ele provocou o quê? Rebelião, discórdia. Veio tudo à tona. Veio tudo à tona. Aquela discórdia que ele provocou virou-se contra ele. Tiraram-lhe tudo o que ele tinha. Tinha um trabalho enorme de ação social, humanitário. Tiraram-lhe tudo. Devassaram as contas dele toda. Difamaram-no. Ele perdeu o ministério, perdeu a esposa, perdeu tudo que ele tinha. E esses tais amigos, pastores inclusive, que deram-lhe o apoio, quando o escândalo estourou, este homem nunca vi na vida. Nem sei quem é. Nem sei quem é. E agora, às duras penas, está tentando levantar o seu ministério de novo. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra ela é verdadeira, ela não muda nunca. Ela não muda nunca. E a gente que é mesmo enviada por Satanás em todas as áreas da sua vida para poder causar rebelião. Eu falo muitas vezes na igreja, irmãos, porque é o meu mundo, é onde eu vivo. Então para mim é muito mais fácil falar dentro da igreja do que falar de uma empresa, falar daí fora. Porque o mundo onde eu vivo é a igreja. Como pastor, eu vivo na igreja. Então para mim é muito mais fácil. Mas você pega isso e aplica a todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Então o que eu faço se alguém estiver errado? Ore! Não abra sua boca para falar. Você não pode se esquecer de um princípio. Morte e vida está no poder da língua. Morte e vida, Provérbios 18 e 21. Tudo que você fala para os outros, meus irmãos, palavras são sementes, Marcos 4,14. O que semeia, semeia a palavra. Tudo que você falar para os outros, você vai colher primeiro na sua vida. Quer seja bom, quer seja mal, primeiro vem na sua vida. Posso ouvir um amém? O que semeia, semeia a palavra. Então o que você tem que fazer para que você não tenha problemas na sua vida quando você acha que algo está errado? Quer seja na sua empresa, quer seja na igreja, quer seja no emprego, no país, em qualquer lado. Ore. Ore. Peça sabedoria a Deus, peça a direção de Deus, peça a revelação a Deus. E se realmente, pela palavra de Deus, esta pessoa está errada, peça para que Deus mostre o erro para ela. Mas nunca se levante contra o ungido de Deus. Ah, mas é o presidente da república. Ele está lá porque foi Deus que o colocou.
Se não fosse Deus, ele não estava lá. Se não fosse Deus, ele não estava lá. Posso ouvir um amém? Outro ponto importante. Vamos ver isso daí em Romanos 15:30. Romanos 15:30. Eu ainda nem comecei a lição de hoje, estou só relembrando a lição da semana passada. Romanos 15:30. E Deus está fazendo vocês assim ficarem mais calminhos, que quando começar a lição de hoje... Romanos 15:30 diz assim... 15:30? Ups, 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas orações por mim a Deus. Combater em oração por Ele. Era Paulo dizendo, olha, combata aqui comigo em oração por mim diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. E olha só, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. É isso que nós devemos fazer pelos líderes, orar por eles, para que a administração deles seja bem aceita, para que eles façam as coisas segundo a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Em Efésios 6, 18 e 19, Efésios 6, 18 a 19, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E versículo 19, e por mim, olha Paulo dizendo mais uma vez, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O que nós devemos fazer? Orar por aqueles que têm autoridade, para que as palavras deles sejam sábias, para que as palavras deles sejam com entendimento, para que as ações sejam certas. Posso ouvir um amém? Hebreus 13, 18. Hebreus 13, 18. Orai por nós, porque confiamos. Olha, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Posso ouvir um amém? Qual é a atitude que nós devemos ter para com os nossos líderes? Orar por eles, para que eles possam ter boa consciência e possam se portar honestamente. Essa deve ser a atitude que nós devemos ter. E nunca, jamais falar contra um ungido de Deus. Posso ouvir um amém? Outro princípio importante. Para que nós possamos obedecer a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus. Vamos em Jeremias 9, 24. Jeremias 9, 24. Quatro, três. Obrigado. Assim diz o Senhor, Jeremias 9, 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus. Vamos para Gálatas 4, 9. Hã? Não estou com pressa não. É o quê? Não tem pressa não. Quando estou com pressa, mas agora não estou com pressa não. Às vezes eu fico apressado, não é que eu estou com pressa, é que às vezes a palavra está fluindo tanto aqui dentro que eu até enrolo a língua para falar. Depois, Gálatas 4, 9.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ou seja, quando nós conhecemos a Deus, irmãos, o que tem que acontecer conosco? Nós temos que crescer. Tem que haver crescimento em nós. E nós não podemos deixar ser iludidos por qualquer coisa. Nem voltar às coisas do princípio, voltar às coisas velhas. Nós temos que ter cuidado. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Temos que ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Temos que ter cuidado com quem nós falamos. Temos que ter cuidado o que nós ouvimos, o que nós vemos. Temos que ter cuidado com tudo isso. Em Gálatas 5:9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes, irmãos, um pouquinho só de sujeira estraga tudo. Você tem aqui um copo d'água. Essa água está limpinha. E assim somos nós. Mas se você pingar aqui uma gota de café, essa água já vai escurecer. Assim é também a nossa vida. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com quem nós andamos. Que Deus nos fez assim, limpinhos. E temos que ter cuidado com o que cai aqui dentro agora. Quem é que está entendendo? Às vezes, ao nós ouvirmos algum irmão que está um pouquinho atrapalhado das ideias, nós vamos fazer com que o nosso copo fique sujo. E aí depois essa água já não vai prestar, tem que jogar fora e encher tudo novamente. Temos que ter muito cuidado. Veja, Satanás, ele conhecia Deus, ele estava diante de Deus, e qual foi a atitude dele? Ele se revoltou. Ele se revoltou completamente. Adão também conhecia Deus. Ao cair da tarde, todo dia Deus vinha falar com ele. E o que Adão fez? Deliberadamente ele desobedeceu. Ele desobedeceu. Rebelião. Mas Jesus Cristo, o nosso exemplo em tudo, o que é que ele fez? Conhecia Deus, era o Filho de Deus, e ele humilhou-se e tomou a sua cruz em obediência. E Filipenses 2, 5 em diante, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Jesus, o Filho de Deus, ele humilhou-se, ele obedeceu. Ele obedeceu. Se Jesus obedeceu sendo Filho de Deus, quanto mais nós, meus irmãos. Quanto mais nós. E o que Jesus veio fazer? Veio redimir o homem da sua rebelião. Veio redimir o homem da sua rebelião. Nós já fomos redimidos por Deus da rebelião. Então, não vamos voltar para lá. Não vamos permitir que a rebelião de novo entre no nosso meio. Entre na nossa vida. Entre na nossa casa. Entre no nosso ministério. Entre na nossa igreja. Não vamos permitir que caia uma gota de café na nossa água, para que a gente não tenha que jogar esta água fora e começar tudo de novo. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é muito importante. Por quê? Porque quem entra em rebelião, quem entra na desobediência, quem se revolta contra as autoridades instituídas por Deus, está entrando no mesmo pecado que o diabo. Está entrando na mesma recompensa que o diabo vai receber. Quem comete rebelião, guarda isto, porque se um dia você se deparar com alguém rebelde na sua frente, em qualquer lugar onde você esteja, guarda isso, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A rebelião incorre no mesmo pecado que o diabo cometeu, e a recompensa será igual. Abra aí em Isaías 1.
Isaías, capítulo 1. Versículo 19 e 20. Veja só. É um versículo que nós já lemos muitas vezes. Mas resume isto tudo. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiser, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Se você obedecer e andar reto, você será abençoado. Lembra que eu disse a semana passada, por isso que muitas vezes os irmãos sofrem, as orações não são respondidas. Por quê? Porque andam em desobediência. Mas por que então Deus tem falado esta palavra, que às vezes parece ser dura, e até é para que haja correção na nossa vida. O que Deus quer que aconteça na nossa vida? Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a gente coma o melhor desta terra. Mas para isso, Deus exige algo. Deus nos exige obediência à sua palavra. Deus exige que nós andemos debaixo da autoridade dele e debaixo da autoridade de quem ele instituiu. Nós não podemos nos levantar contra os ungidos de Deus, de forma alguma. Por isso, meus irmãos, que muita gente sofre. Ah, mas aquele irmão era tão bonzinho. Bonzinho em parte, mas a rebelião dentro dele. E Deus não recompensa nunca a rebelião. Deus detesta, Deus abomina a rebelião, porque é exatamente o mesmo pecado de Satanás. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. Qual é o exemplo que nós temos que seguir? É o exemplo de Jesus Cristo. Em tudo Jesus foi o nosso exemplo. E ele, sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo. Então o que nós devemos fazer? Nos humilhar a nós mesmos. Ah, eu não concordo. Humilhe-se a si mesmo, que aquele que se humilha será exaltado. Mas se eu me exaltar, o que vai acontecer? Será humilhado. O que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Há um trecho da palavra de Deus que diz: quando você entrar num lugar, nunca sente no banco da frente. Nunca. Porque pode ser que alguém chegue e diz: olha, esse lugar está reservado. É melhor que você se sente lá atrás, e alguém chegue lá e diz: olha, vamos lá para frente, que o teu lugar é lá à frente. Do que você chega e já se nomeia. Senta-se à frente. Aí chega o dono da casa e diz: desculpa, esse lugar não é seu. Aí lá vai ele. Ou seja, nós não podemos nos nomear a nós próprios. Nem Jesus fez isso. Meus irmãos, no Brasil, existem hoje em dia igrejas para todo lado. Estou falando de igrejas novamente. Existem igrejas para todo lado. Você passa por um lugar, não tinha nada. No dia seguinte você passa a abrir uma igreja. Dizem igreja. Mas na realidade, irmãos, isso não é nada. Sabe o que acontece? É fruto de rebelião. Eu também sei. Eu também sou. Eu também ouço. Eu também falo. Eu também sei fazer. Eu também sei tocar. Eu também sei pregar. Por que eu tenho que ficar ali? Vou e abro a minha. É como disse aquele pastor que eu disse semana passada. 1/3 é dos rebeldes que vêm com você. O outro terço é dos rebeldes que saíram das igrejas quando soube que você abriu uma igreja. E só 1/3 é gente que você ganha nova. Ou seja, 2/3 da igreja é de rebeldes. É terrível isto. E hoje a gente vê que a rebelião está espalhada por todo lado. E é como eu disse a semana passada. Crucificam alguém que adultera, mas um rebelde que é igual a Satanás. O adultério está errado? Está errado, sim senhor. É pecado? É pecado. Mas pegam no rebelde, dá a mão e diz: somos irmãos. Dá a mão ao rebelde e diz: somos irmãos. E no entanto, Deus não está ali. Deus não está ali. Deus não está ali. E no entanto, quando pegaram uma mulher adúltera e quiseram matá-la, Jesus Cristo estava ali escrevendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Fugiram todos. Fugiram todos. Alguém te condenou?
nem tampouco eu. E perdoou o pecado dela. Exatamente. Vai e não peques mais. Não quer dizer que a gente tem que viver em pecado. Ah, pronto. Então, se Deus perdoa, agora eu vou adulterar. Porque os adúlteros também vão parar o inferno. Não é que existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. É tudo igual. Só que a rebelião, exatamente, é pecado de feitiçaria. É pecado de morte. Ah, mas eles andam por aí. Mas é como dizem, são verdadeiros zumbis. São mortos-vivos. Para Deus estão mortos. Ah, mas eu preguei o evangelho no teu nome. Eu curei os enfermos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Abri não sei quantas igrejas. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Para o quê? Vós que praticais a iniquidade e vão parar no fogo, onde há pranto e ranger de dentes. É terrível isso, irmãos. A condenação já está feita. Nós temos que ter muito cuidado com esse assunto. Muito cuidado mesmo com esse assunto. Posso ouvir um amém? Nós temos 3 passos para praticar a obediência. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, Deuteronômio 13, 4, diz assim: após o Senhor vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a eles vos achegareis. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Primeiro de tudo, meus irmãos, que nós devemos ter uma atitude de obediência. O que é uma atitude? É uma decisão. Eu decido obedecer a Deus. De livre vontade, eu decido me submeter à autoridade de Deus. Qualquer um que ouve as palavras e pratica, é comparado ao quê? A um homem prudente. Lucas 6. Versículo 46. Diz assim o versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ter uma atitude de obediência não é só falar, mas é fazer. Eu decido obedecer e decido fazer aquilo que Deus me manda. Segunda coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que praticar esta obediência. Não é só decidir ser obediente, mas é de fato ser obediente. Diz o versículo 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Estão vendo o que eu disse? Por que muitas vezes as pessoas sofrem? Por que muitas vezes a sua oração não é respondida? Porque chamam a Deus de Senhor, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Porque quem faz o que Ele manda pode sofrer ataques, vendavais, pode sofrer tempestades, maremotos, terremotos, mas jamais será abalado. Ele vai sair vencedor sempre de todas. Sempre sai vencedor de todas. Se ele é lançado na fornalha de fogo ardente, vai sair de lá sem estar chamuscado e nem cheiro de queimado vai ter. Posso ouvir um amém? Agora, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Veja,
2 homens, os 2 construíram a sua casa. 2 homens construíram seu ministério. 2 fizeram, 2 trabalharam. Exatamente igual. Só que um fundamentou a sua casa, fundamentou o seu ministério, fundamentou a sua vida. Aonde? Na rocha, que é Jesus Cristo. O outro fez tudo igual, só que construiu sobre o quê? Sobre a areia. Sobre a areia. E todo mundo sabe que quando a gente constrói a casa sobre a areia, a primeira chuva que vem, ela vai abaixo. Quando construíram a usina de Angra dos Reis, a usina atômica, colocaram pilares. Primeiro tiveram que fazer uma plataforma de concreto armado e pôr pilares. Sumiu mais de 30 pilares na areia. Eu sei porque eu estudei sobre energia atômica e a gente estudou sobre Angra. Foi o maior fiasco de todos. Sumia na areia. Aí depois conseguiram, através de engenharia, conseguiram desenvolver um sistema em que os pilares ficaram. Já não sumiam mais. Aí construíram tudo. Quando foram ligar o reator, aquilo ali é encaixado. Quando foram encaixar o reator, tinha caído. Não encaixava. Por quê? Construíram num solo que não era próprio. Por isso que ela não é quase usada. Porque se pôr ela a usar 100%, aquilo tudo explode. Ela não pode funcionar 100%. Assim está muita gente. Não pode nunca funcionar 100%, porque senão estoura tudo, estraga tudo. Constrói a sua casa, sua vida, seu ministério, seu casamento sobre a areia. Como é que nós temos que construir a nossa vida? Na rocha. Pode vir a tempestade que for, mas nós permaneceremos de pé. O que é construir na rocha? É construir debaixo da obediência à palavra de Deus. É construir debaixo das autoridades instituídas por Deus. Crede no Senhor vosso Deus, prosperareis. Crede nos profetas e sereis o quê? Salvos. Está vendo só, meus irmãos? O reino de Deus não é só a gente estudar sobre fé, amor, unção. Tudo isso é muito bonito. Mas é muito mais princípios do reino de Deus que é importantíssimo. Esses as pessoas não gostam muito. Não gostam muito, por quê? Porque dá sempre o ar de bronca, parece que está todo mundo bravo. Mas é que são princípios que se nós não vivermos, fé, amor, unção e etc, não funciona. Nós podemos dar a fé à vontade, mas se a gente não for obediente, não for submisso às autoridades, à autoridade de Deus e às autoridades instituídas por Deus, o resto não funciona nada. Segundo Crônicas 20 é bem claro: crede no Senhor vosso Deus e sereis prósperos. Crede nos seus profetas e sereis o quê? Salvos. É uma consequência das coisas. Nós não podemos viver sozinhos. Um homem outro dia me disse assim: eu não quero pastor nenhum sobre minha vida. Eu não quero pastor nenhum sobre a minha vida. Eu falei: ótimo, então faça-me um favor, nem na igreja você apareça. Porque rebelde na nossa igreja a gente não vai querer. Sim. Mas eu obedeço a Deus. Conversa sua. Que se você obedecesse a Deus, você obedeceria às autoridades instituídas por Ele. Não, mas eu quero andar livre e solto. Todo rebelde quer andar livre e solto. É assim que funciona. Está furado. Porque a palavra de Deus diz: obedecei aos vossos pastores. Nós acabamos de ler agora há pouco. O pastor está lembrando aqui, é uma coisa interessantíssima, que eu também já vi isso muitas vezes. Nesta igreja ninguém manda, quem manda é o Espírito Santo. Mentira. Não manda nada, porque se mandasse, se o Espírito Santo mandasse, para onde é que o Espírito Santo nos manda? Para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Obedecei aos vossos pastores. Crede no Senhor vosso Deus e sereis prósperos. Crede nos seus profetas e sereis salvos. Não obedecem nada. Democracia não funciona dentro da igreja. Não funciona dentro da igreja. O que funciona dentro da igreja é a teocracia, o governo de Deus. O que funciona é o governo de Deus. Deus é o cabeça, é o chefão, é o máximo, né? É o Pai. Jesus Cristo é o cabeça da igreja.
né? O líder máximo da igreja chama-se Jesus Cristo. E da igreja local é o pastor. É o pastor que ele instituiu. Ele não pode estar aqui agora, mandou o seu enviado. É como um presidente de uma grande empresa, para a gente entender. Porque ele não está lá, ele não é o presidente, é claro que ele é. É ele quem manda. Mas em cada filial dele, ele tem um representante. O problema é que muita gente está se intitulando representante. Muita gente está se intitulando representante. E nos nossos dias, então, a coisa está feia. Que é tanto apóstolo, tanto bispo, tanto profeta, tanta coisa que não é brincadeira. Mas pastor, não está na Bíblia? Está. Pastor, não concorda? Concordo plenamente. Desde que seja debaixo da orientação da palavra de Deus. Desde que seja debaixo da orientação da palavra de Deus, com frutos comprovados. Porque hoje em dia todo mundo gosta de um título para se aparecer. Mas não ficam nunca debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não quer estar debaixo da autoridade de alguém. De forma alguma. Quem é que está compreendendo? Todo o reino de Deus é baseado debaixo da autoridade. Autoridade de quem em primeiro lugar? De Deus. Todo o reino foi criado debaixo da autoridade, está firmado debaixo da autoridade. Para todo lado onde você anda, o princípio de autoridade e submissão funciona. Para todo lado. Não há lugar nenhum que sobra. Para todo lado. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira coisa que nós precisamos saber acerca de praticar a obediência é aprender a exercer a autoridade. Aprender a exercer a autoridade. Quem tem autoridade? Veja, eu estou gastando muito tempo a falar que nós devemos nos submeter à autoridade. Mas quem tem autoridade também tem que saber como usar a sua autoridade. E não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Paulo foi o maior apóstolo de todos. Nunca mais houve um apóstolo tão grande como Paulo. E no entanto, o Paulo era bem claro. Paulo teve conquistas e mais conquistas. O evangelho foi pregado e numa época que não havia avião, não havia internet, não havia nada disso. E no entanto, Paulo anunciou o evangelho para todos os cantos. Foi o mais preso de todos, o mais açoitado de todos. E Paulo teve os resultados que teve. E no entanto, o que Paulo achava? Que tudo aquilo que ele tinha não era absolutamente nada. Nada. A dependência de Paulo estava em Deus. Paulo reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. Paulo reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. E ele sabia que todas as conquistas que ele teve não foi por ele próprio, mas foi porque Deus o deu. Tudo. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 26. Vamos ler até o 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Porque nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem é que está falando isso? Paulo, o maior de todos os apóstolos. Deus usa as coisas mais malucas deste mundo,
Ah, mas o pastor tem defeitos. Confirma-se a palavra de Deus. Deus usa as coisas mais malucas deste mundo, mais loucas deste mundo, para confundir as sábias. Quem é que disse que Deus nos escolheu para sermos pastores, para sermos líderes, porque somos perfeitos? Quem é que te disse isso? E é exatamente por isso que Deus faz. Para quê? Para que a glória seja dele e não nossa. Talvez, meus irmãos, se nós formos ver, você pode ter mais fé até do que eu, ou até do que o próprio pastor. Pode ser que em algumas áreas você tenha muito mais sucesso do que nós. Então por que é assim? Exatamente por causa disso. Para que a glória seja de Deus e não de homem algum. Quando nós falamos, não falamos de nós próprios, falamos de Deus. Por isso que a glória é dele, não é nossa. Posso ouvir um amém? Deus pega as pessoas mais complicadas. Paulo era altamente complicado. Se você ler a ficha de Paulo, não era brincadeira. Se você ler Pedro, então. Mas, no entanto, Deus foi glorificado na vida deles. Exatamente por isso mesmo, para que a glória seja de Deus. Então, quando nós usamos a autoridade, nós precisamos saber que tudo aquilo que nós temos não é nosso, vem de Deus. E se temos autoridade, foi porque Deus nos deu. Foi porque Deus nos deu. Então, quando Deus me dá autoridade para fazer alguma coisa, ou para exercer, para liderar um rebanho, o que eu tenho que fazer? Ir diante de Deus e pedir sabedoria a Deus. Senhor, como é que eu faço? Tu me deste autoridade diante deste povo, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Foi o que Josué fez. Josué substituiu Moisés. Segundo as contas, 3 milhões de pessoas. Josué não sabia o que fazer. E ele foi aonde? Diante de Deus. E agora, o que é que eu faço? Esta multidão toda, Josué capítulo 1, está toda a ordem que Deus deu a Josué. Olha, Josué, não se aparte desta lei. Antes medita nela, dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Onde é que está o nosso método? Na palavra de Deus. Nós que temos autoridade, temos que estar constantemente debaixo da palavra de Deus, olhando a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, meus irmãos, a igreja de hoje em dia sofre bastante. Por quê? Porque quem tem autoridade às vezes não sabe usar a sua autoridade, e quem está debaixo da autoridade não sabe obedecer. A igreja sofre muito por causa disso. Muitas vezes quem tem autoridade não sabe usar a sua autoridade, é arrogante, é altivo. E muitas vezes quem está debaixo de autoridade não sabe obedecer. E quem acaba sofrendo com isso tudo é a igreja de Deus. Abra em Judas 8. Veja, eu disse que a igreja sofre por causa daqueles que não obedecem. E Judas 8 diz assim: contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Há muita gente que rejeita a autoridade e não quer obedecer em hipótese alguma. E falam mal, chamam outros para falar, e isso traz sofrimento ao corpo de Cristo. Um câncer, sabe como é que começa um câncer? Sabe o que é um câncer na realidade? Rebelião das células. Os médicos dizem isso, que câncer é rebelião das células. Rebelião das células. E o que o câncer faz? Corrói, consome todo o corpo de uma pessoa. E começa através de uma célula, não começa através de várias não. Uma se rebela
E vai para o outro e diz: rebela-te aqui comigo, vá. Corrompe aquela, e vai outra, vai outra, vai outra, vai outra. E muitas vezes, quando vai se descobrir o câncer, já está em estado adiantado e às vezes até terminal. Na igreja acontece a mesma coisa. Por causa de uma pessoa, às vezes, começa a rebelião na igreja. Por isso que nós pastores temos que estar sempre atentos. E sobretudo, firmes na palavra de Deus, para que ela se cumpra na igreja. E Deus tenha prazer nesta igreja e possa estar olhando as coisas. Porque muitas vezes a gente não sabe de tudo que se passa. Se Deus não revelar, se Deus não mostrar. Por isso que a gente tem que estar firmado sempre na palavra de Deus. Porque é assim que começa. Quando vai ver, já está o estrago feito. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai corrompendo, corrompendo. E a igreja começa a definhar. Quando Deus traz a sua palavra, meus irmãos, é para alertar, dando tempo para que haja correção. Deus alerta para que haja correção. Se não existe, ótimo. Ouvimos a palavra de Deus e não vamos permitir que isto chegue. Se existir, Deus está alertando, dizendo: arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se enquanto é tempo. Se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se não quiser, cairão à espada. Deus é fiel e justo. E Deus protege a sua igreja. Deus protege a sua igreja. Deus protege o seu povo. Deus protege o seu povo. Mas, meus irmãos, nós vemos pela palavra de Deus, eu não sei a proporção, mas eu sei de uma coisa, que quanto mais a gente lê a palavra de Deus, sobretudo no Velho Testamento, a rebelião do povo era notório. Se você lê Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, você vê a quantidade de recados que Deus mandou ao povo por causa da rebelião, por causa da desobediência. E naquela época, Deus não perdia tempo. Naquela época, Deus matava mesmo, Deus mandava fogo e consumia. Deus mandava praga, Deus mandava fome. Aí hoje em dia, na época do Novo Testamento, estamos na graça. Estamos na graça. Hoje já não cai fogo do céu. Será? Será que não? Será que não? Será que hoje não acontecem as mesmas coisas que aconteciam no passado? Porque Deus mudou? Deus revitalizou. Deus se modernizou. Não é isso que diz Hebreus 13:8? Diz que Ele é o mesmo? Quando? Ele não mudou não. Ele não mudou não. Ele continua exatamente igual. Posso ouvir um amém? Nós vamos ver vários exemplos pela palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento acerca da rebelião, de pessoas que se rebelaram. E nós vamos ver, meus irmãos, que Deus continua exatamente igual. Exatamente igual. A palavra de Deus não muda. Ela continua a mesma coisa. E Deus está nos alertando e nos ensinando cada vez mais. Para alguns é novo esta palavra, para outros está só relembrando aquilo que já ouviu, para estar firmado na rocha e construindo a sua casa sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque nos últimos tempos as coisas ficarão muito pior, meus irmãos. O diabo anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. E como o fim está chegando, quanto mais gente ele puder tirar dos caminhos de Deus, mais ele vai fazer de tudo por tudo por tudo. E nós temos que estar firmes na palavra de Deus.
Eu ainda quero ler aqui 2 Coríntios, no capítulo 6, aonde diz acerca daqueles que exercem autoridade. Veja, uma pessoa que exerce autoridade, ela tem muitos requisitos a cumprir. E diz assim: e nós, segundo aos Coríntios 6, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Olha o perfil de alguém que exerce autoridade, não é brincadeira não. É muito mais requerido do que qualquer outro. Se nós formos ali para 2 Timóteo, perdão, 1 Timóteo, capítulo 3, ainda fala sobre aqueles que desejam o episcopado. Isso não é só para os bispos, não. Isso é para todo aquele que exerce liderança. É para todo aquele que exerce algum cargo na casa de Deus. É para todo aquele que é músico, para aquele que é professor ali da escola das crianças, para qualquer cargo que você exerce, na igreja, na obra de Deus. Diz assim, esta é uma palavra, 1 Timóteo 3:1, fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, não novinho na fé, para que, e mesmo assim, já tem algum tempinho, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convenha também que tenha bom testemunho os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, faladoras demais, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Veja só, meus irmãos, servir na casa de Deus, ter um cargo na casa de Deus, exercer a autoridade na casa de Deus, há muita responsabilidade. Não pode ser de qualquer maneira. Nós que servimos na casa de Deus, temos que ser exemplos em tudo. Não é chegar aqui em cima, cantar muito bem, tocar a viola muito bem, saltar, pular e etc. E depois sai daqui e vai viver de qualquer maneira. Não é não, senhor. Não é chegar ali e ensinar as crianças e viver de qualquer maneira depois. Não é não, senhor. O pastor não pode chegar aqui, dar a palavra e depois vive de qualquer maneira. Não pode não, senhor. Qualquer um que exerce a autoridade, seja ela que nível for, pode ser a um nível mais elevado como pastor principal da igreja, pode ser como pastor secundário, pode ser como líder de um departamento, pode ser um músico, um cantor,
todos nós que estamos em evidência, que estamos à frente, nós temos requisitos que devem ser preenchidos. Nós temos incumbências a fazer. Não pode ser de qualquer maneira. Por quê? Porque quem muito dá, quem muito sabe, muito é requerido. Nós somos requeridos, irmãos. Não é queridos, não, é requeridos, requisitados. Temos que dar. Muitas vezes não somos queridos, não. Temos que dar conta diante de Deus das vossas vidas. Temos que ser exemplo em tudo. Temos que ser exemplo em tudo. Para quê? Para que o corpo de Cristo não sofra, para que a igreja de Cristo não sofra. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante. Não é só quem está debaixo de autoridade que tem deveres. Não, quem exerce a autoridade, quem recebe a autoridade de Deus para exercer, também tem deveres. Também tem que ser fiel. Não pode andar de qualquer maneira. Posso ouvir um amém? Nós temos que ser imitadores de Deus. Abra aí em Efésios 5. No capítulo, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se cada um de vocês, cada um dos irmãos, tem que ser imitador de Deus, quanto mais aqueles que estão em autoridade. Quanto mais os que estão sob autoridade. E não interessa o tamanho do grupo que você lidera. Não interessa. Não interessa. Qualquer um que tenha autoridade e que tem pessoas debaixo da sua autoridade, tem que ter muito cuidado com o que fala, como vive. Ah, mas eu sou só um tocador, eu só toco bateria, ou eu só toco guitarra. Você tem que ter muito cuidado para não subir aqui e não vir oferecer fogo estranho diante de Deus. Tem que ter muito cuidado. Quando nós formos ver, no próximo domingo, nós vamos ver, se assim Deus permitir, alguns exemplos. E, por exemplo, nós vamos ver o exemplo de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Estavam juntos do sacerdote principal, do sumo sacerdote. E quando, meus irmãos, nós estamos exercendo autoridade ou estamos debaixo de autoridade, nós não podemos fazer nada além daquilo que nos está proposto. Ninguém pode passar dos seus limites. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, estavam ao lado dele. Isso pode ver ali em Levíticos 10. Levítico 10. Nadab e Abiú estavam diante, eram filhos de Arão, estavam ali trabalhando com o seu pai, eram ajudantes dele, e de repente, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreu perante o Senhor. Veja, Nadab e Abiú estavam ali ao lado do Arão, eram filhos dele, mas eles não podiam fazer aquilo que lhe desse na veneta, não, que desse na cabeça. Eles estavam debaixo de autoridade e só poderiam agir debaixo desta autoridade. Se recebessem ordem para fazer, eles deveriam fazer. Se não recebessem ordens, não deveriam fazer. E de repente, por outra recriação, pegaram os seus incensários e começaram a oferecer incenso diante de Deus. Talvez eles já tenham feito isto antes. Eu já fiz, então vou fazer de novo. Mas Deus não mandou. A autoridade que estava sobre a vida dele não mandou que eles fizessem nada. Isto irritou a Deus, e Deus saiu fogo de diante do Senhor e os
consumiu. Meus irmãos, isto é tremendamente importante. Nós só podemos, quando nós estamos debaixo de autoridade, nós só podemos fazer aquilo que nos manda. Só podemos fazer aquilo que nos mandam e nada mais. E quando nos mandam? Posso ouvir um amém? Estamos debaixo de autoridade. Nadab e Abiú eram levitas. Estavam diante do Senhor, estavam ali ao lado do seu pai. Isso é muito importante, meus irmãos. Porque esses homens ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Ofereceram algo que Deus não pediu, que Deus não mandou. Eles presumiram ser aquilo que eles não eram. Ah, meu pai é, então eu também posso. Eu também já trabalhei ao lado do meu pai, eu também sei fazer. Eu vi o pastor fazendo, eu já ajudei o pastor, então eu também já sei fazer. E ofereceram fogo estranho ao Senhor. Eles serviram sem se submeter à autoridade. Quem era a autoridade deles ali? Arão. Arão não estava ali. Arão não mandou eles fazerem nada. Nós não podemos fazer nada sem estarmos debaixo de autoridade, sobretudo na casa do Senhor. Os músicos sobem aqui. Os músicos sobem aqui. Eles estão debaixo da autoridade do sacerdote desta casa. Não podem, eu é que mando. Manda coisa nenhuma. A partir do momento que ele achar que ele se manda, ele está mandando fogo estranho diante do Senhor. E corre o risco de cair fogo diante de Deus. Sair fogo diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, isso é um perigo muito grande. À medida dos anos, eu fui líder de louvor durante muitos anos. Comecei nesta igreja. E durante mais de 10 anos ou 15 anos eu fui líder de louvor. E quantas vezes eu vi isso? Os músicos, os cantores, desculpa a expressão, é uma raça que muitas vezes são usadas pelo diabo para trazer confusão. Assim como são usados por Deus para trazer a glória de Deus, no momento certo, debaixo de autoridade, também quando não estão debaixo de autoridade, traz muita confusão. Traz muita confusão. Veja, nós vamos ver vários exemplos, a começar por Adão. Nós vamos ver Miriam e Arão, o próprio Arão, pai desses rapazes aqui. Nadab e Abiú, que nós já estamos vendo agora. Nós vamos ver outros exemplos, por exemplo, Davi e Saul. Vamos ver o exemplo de Ananias e Safira. Vários exemplos nós vamos ver. Mas eu quero só terminar aqui com isto. Que quando nós estamos diante de Deus, seja em que função for, seja de músico, seja na casa de Deus, em qualquer função onde nós estamos, nós temos que compreender que nós estamos debaixo de autoridade, e se fazemos alguma coisa, é porque Deus permitiu, através da autoridade que Ele instituiu nesta igreja, ou nesta ou em qualquer outra, estamos fazendo algo porque Deus nos permitiu que fizéssemos. E Deus nos mandou que fizéssemos. E devemos fazer na hora certa de Deus. Nunca fora do contexto. Quem é que está compreendendo? Em todas as áreas da sua vida, há hora para tudo. E porque você já fez, se você vai fazer na hora errada, Deus não está naquilo, você não está debaixo da autoridade, as coisas não funcionam. Quero terminar dizendo isto. Todo o reino de Deus foi criado debaixo da autoridade de Deus. Todo o reino de Deus está firmado nesta autoridade de Deus. E isso tudo funciona assim até hoje. E até que os céus e a terra não passem, continuarão desse jeito. A autoridade máxima vem de Deus. E Deus instituiu nas diversas áreas. Deus instituiu autoridades. Na igreja instituiu o pastor. No país instituiu o presidente da república. Por aí afora. Dentro de casa, Deus instituiu o marido. Não interessa que o marido ganha menos do que a esposa, ganha mais do que a esposa. A autoridade da casa é o marido. É o marido. Pela palavra de Deus, é assim que a casa será abençoada. Quando houver a autoridade do marido dentro de casa.
Se nós obedecermos à autoridade, estamos habituados e nos submetemos de livre vontade, com alegria no nosso coração, mesmo que muitas vezes nos custe, não interessa. O que interessa para Deus é a obediência. Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios. Posso ouvir amém? Diga comigo, Deus tem mais prazer na minha obediência do que qualquer sacrifício que eu possa fazer. Posso ouvir um amém? Nós vamos terminar aqui hoje. Semana que vem nós vamos, se Deus permitir, nós vamos continuar a estudar ainda mais a palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo isso. Deus tem colocado no meu coração, cada vez que eu tenho orado por esta igreja, orado por essas reuniões, que Deus tem feito isso, tem trazido a sua palavra. E não é pouca palavra, por causa do seu grande propósito na vida desta igreja. Deus tem permitido que você estivesse aqui, de manhã, de noite, durante a semana, neste lugar, porque Deus tem um propósito para a sua vida e Deus tem um propósito para esta igreja. E o que Deus está fazendo? Deus está limpando essas varas. Deus está limpando estas varas para quê? Para que cada um de nós possamos dar ainda mais frutos. Nós estamos enxertados na videira. Nós não estamos fora, nós estamos enxertados na videira. E por isso mesmo, Deus tem mandado correção, Deus tem mandado limpeza. Para quê? Para que a gente possa ainda dar muito mais frutos em nome de Jesus Cristo. Se nós ouvirmos alguma coisa que diz respeito a nós, e você sabe que algo está errado, ainda é tempo de você se arrepender. É por isso que Deus tem dado a palavra. Arrependa-se e você vai ver que o melhor daquilo que Deus tem, o melhor desta terra, é para você. Posso ouvir um amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.